Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Caio e hoje estarei resolvendo a questão número 112 do Enem de 2019 juntamente a vocês. A questão em si é esta aqui, é uma questão que envolve conteúdo de termodinâmica e eu vou estar lendo ela agora com vocês, né? Certo? Então, a primeira parte da questão, o primeiro parágrafo, nos diz o seguinte: o objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à quantidade térmica K e a área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Certo, então este parágrafo inicial da questão, ele tem como objetivo nos ajudar a montar a equação da lei de Fourier, né, que a gente vai montar ela daqui a pouco. Já que o problema não nos dá, ele nos dá esse textinho e com esse texto a gente consegue estar montando essa equação, beleza? Então vamos para a segunda parte, que é o problema em si. O segundo parágrafo nos diz o seguinte: a fim de avaliar a qualidade de dois recipientes A, as dimensões do recipiente A, e B, dimensões do recipiente B, de faces de mesma espessura, um estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Para isso, suspende, dentro de cada recipiente, blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com ar. Após o intervalo de tempo, ela abre os recipientes, enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifica que a massa de gelo que se funde no recipiente A, no recipiente B, foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Então a razão é que as quantidades térmicas é mais próxima de, e para nos dar as opções, certo? Então, vamos lá, né? Vamos estudar esse problema agora. Então, o nosso problema é o seguinte: nós temos dois recipientes, A e B, no qual a estudante enche eles de gelo. O gelo está a 0 graus Celsius, certo? E ela coloca os dois recipientes em contato com o ar. Ela deixa os dois recipientes ali, e depois de intervalo de tempo, ela vai lá, abre os recipientes e o recipiente no recipiente P, o dobro de massa de gelo derreteu do que no recipiente A, certo? Então, com base nessas informações, devemos encontrar as razões entre as condutividades térmicas dos materiais, certo? Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai estar utilizando a lei de Fourier, que é esta lei aqui embaixo, né? Ali no início do programa, diz o seguinte, né? Que a troca de calor com o ambiente externo, né, é proporcional à quantidade térmica K, a área interna do meu recipiente, a diferença de temperatura entre o ambiente externo, né, entre o ar e o conteúdo dentro do meu recipiente, e é inversamente proporcional à espessura das paredes do meu recipiente, né, que é o Dzinho aqui. Então, com base naquelas informações, a gente consegue montar essa expressão aqui, que é conhecida como lei de Fourier, beleza? Então, essa expressão aqui nos diz a rapidez que o calor está sendo trocado no meu sistema, né? É a quantidade de calor recebida, trocado no caso, dividida pelo intervalo de tempo. Então, olha só, né? Pense comigo. Vamos analisar um pouco essa equação, né? Quanto maior essa caixa, maior vai ser a área dela, certo? Então, digamos que mais calor vai conseguir fluir para dentro dela. Beleza? Quanto maior for a diferença de temperatura, também será maior a troca de calor por intervalo de tempo. Concorda comigo? Porque, né, as temperaturas vão estar mais... O calor vai fluir mais rápido, né? E quanto maior for a espessura das paredes do meu recipiente, mais difícil vai ser essa troca de calor. Então, e ainda assim, existe as propriedades dos materiais, né? Se a gente colocar o bloco de gelo dentro de uma caixa de madeira ou dentro de uma caixa de alumínio, esse bloco vai estar derretendo mais rápido na caixa de alumínio, beleza? Então, esse K, essa condutividade térmica aqui, é a propriedade de material. Então, essa equação nos diz isso, né? Quanto maior a área, maior a diferença de temperatura e menor a espessura da minha caixa, maior vai ser o fluxo de calor. Então, a gente vai estar aplicando agora esta equaçãozinha aqui para estar resolvendo o problema, beleza? Então, olha só. Como o gelo que a gente colocou ali dentro, ele está a 0 graus Celsius, ele vai aquecer, né? Porque a sala, o ar, está numa temperatura maior que o gelo. Então, quando esse calor começar a fluir para dentro do meu recipiente, todo esse calor vai ser utilizado para estar mudando a fase do gelo,
certo? Se vocês se lembram, a temperatura, né, durante a mudança de fase ela é constante, até que todo material troca de fase. Então, como o enunciado do problema nos disse, né, quando ela abre, os recipientes ainda tem gelo ali dentro. Então, quer dizer que nem todo gelo foi derretido, ainda estava ocorrendo mudança de fase, então a temperatura ali dentro é sempre 0 graus Celsius. Beleza? Então, com base nisso, né, esse ΔQ, que é a troca de calor, vai ser o famoso calor latente, que é igual a massa vezes o calor latente de fusão para o gelo, beleza? Então, vamos começar a resolver o problema em si, né? Aqui a lei de Fourier, aqui embaixo só substituir o calor trocado pelo calor latente. Então, como a gente quer achar as condutividades térmicas, a gente só vai isolar K nessa equação, né? Então a gente passa D para o outro lado, multiplicando, e a gente passa A em ΔT dividindo deste lado aqui, né? Então a gente termina com essa expressão aqui para condutividade térmica, a expressão geral, né? Agora a gente vai montar a expressão para o recipiente A e para o recipiente B. Para o meu recipiente A, né, a condutividade térmica dele vai depender da espessura das paredes do meu recipiente A, vai depender da massa de gelo derretida ali dentro, vai depender da área desse recipiente, da diferença de temperatura entre o ambiente externo e o conteúdo do meu recipiente, e vai depender do intervalo de tempo, né? Só que o problema nos diz o seguinte, né? Que a espessura é a mesma nos dois casos, então a gente pode tirar o índice do Dzinho. A diferença de temperatura é a mesma, né? Eles estão na mesma sala, então a diferença de temperatura vai ser a mesma, e ela deixa os dois no mesmo intervalo de tempo, né? Então, digamos que nessa expressão da quantidade para A, as únicas grandezas que dependem de A são a massa, gelo derretido, e a área do recipiente A. O resto são comuns, tanto para A quanto para B. E para B agora, como eu disse, né? Dzinho mesmo, Lzinho é a propriedade do gelo, não depende de nenhum dos dois recipientes. Tanto a variação de temperatura quanto a variação de tempo é a mesma, né? Então, novamente, a massa de gelo derretido em B e a área do recipiente B. Então, agora a gente já tem as duas condutividades térmicas. A gente vai fazer o que? A gente vai dividir elas, né? Dividir KA por KB. Dividir as duas equações, a gente chega no seguinte resultado aqui embaixo, né? Que a razão entre as condutividades térmicas é a massa de gelo derretido em A, dividido pela massa de gelo derretido em B, multiplicado pela área do recipiente B, dividida pela área do recipiente A. Então, o problema nos disse que a massa de gelo derretido em B é 2 vezes a massa de gelo derretido em A. Se a gente fizer essa substituição, né, MB é igual a 2 vezes MA, a gente vai chegar na seguinte expressão, que as razões entre as condutividades térmicas é meio da razão entre a área do recipiente B dividido pela área do recipiente A. Então agora só basta a gente estar encontrando a área desses recipientes, né? Bem, eles são paralelepípedos, no caso, né? Ou seja, A é um cubo, só que B é um paralelepípedo, né? Então, como que a gente vai estar calculando essa área? Basta a gente calcular a área de retângulos, que é o que compõe um paralelepípedo, né? No caso de A são quadrados, mas no caso geral de quadrados é um retângulo. Então, esse formato aqui, ele nos dá o seguinte, né? X, Y e Z. Nos dão as medidas. Então, para a gente estar calculando a área desse paralelepípedo, a gente calcula 2 vezes, né? X vezes Y, no caso, que a gente vai calcular essa área da frente e essa área aqui de trás, que é a mesma. 2 vezes X vezes Z e 2 vezes Z vezes Y. Em ambos os casos, como a gente tem os dados, a nossa expressão para ela fica assim, certo? A gente bota 2 em evidência nos dois casos e corta os dois, e a gente vai ficar com a expressão aqui embaixo, né? Fazendo essa operação novamente, né, numa calculadora, a gente chega no resultado que a razão entre as condutividades térmicas é de 0,66666 e continua, é uma divisão periódica. Mas a questão nos pede que a razão, ela pergunta, né, a razão K sobre KB é mais próxima de 0,67, ou seja, a questão B. Então o problema está me dizendo que a quantidade térmica do material A é pior do que do material B, né? Porque a razão é menor que 1. Isso faz sentido, né? Era de se esperar por conta de que mais gelo derreteu dentro do recipiente B do que do recipiente A. Ou seja, mais calor conseguiu fluir
pro recipiente B do que pro A, por conta da condutividade térmica, né? Além da área ser maior também. Então, era isso. Obrigado por assistirem e até mais.